Olá, pessoas lindas e maravilhosas, sejam todas muito bem-vindas à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glaucia Mara, especialista em metodologia do ensino de língua portuguesa e literatura, e hoje nós estamos com uma aula voltada para coesão e coerência. Provavelmente vocês já utilizaram muito essas duas palavras quando vocês estão até mesmo conversando com alguém e diz assim: poxa, fulano é tão incoerente. Pois é, né, pessoas? Às vezes nós utilizamos, mas talvez vocês usem ela, mas não saibam de fato qual o significado dessa palavra, o que ela quer dizer dentro da construção de um texto. E é isso que nós vamos estar vendo na aula de hoje, para que vocês possam compreender melhor o que são cada um desses fatos e como utilizá-los dentro da construção de um texto. Ah, professora, mas essa aula é voltada simplesmente para Enem vestibular? Não, gente, isso se aplica à construção de qualquer texto, seja ele uma entrevista, seja ele um texto de divulgação científica, seja ele uma redação para o Enem, seja ele uma conversa entre professora e alunos. Não importa. Quando você utiliza sua linguagem, você precisa ser coerente e coeso para que o seu leitor ou para a pessoa com a qual você se comunica possa compreender aquilo que você quer transmitir para elas. Entenderam agora? Pois é, então vamos lá. Sim, professora. Então, o que ser coesão? O que ser coerência? Vamos aprender agora, pessoal. Coesão, ela está voltada para a questão estrutural do texto, a utilização de palavras adequadas para a construção de um texto adequado. Como assim, professora? Muitas pessoas, quando vão construir um texto, elas ficam dizendo: eu preciso utilizar palavras rebuscadas, palavras complicadas, difíceis, para que pensem que sou inteligente. Mas você se engana, pessoas. Principalmente em bancas de vestibulares, Enem, eles não estão muito preocupados com essa questão de utilização de palavras difíceis, mas sim da utilização da norma padrão de maneira clara, coerente e coesa. E nós vamos entender aqui como eu posso fazer isso utilizando palavras simples. Essa parte da coesão, gente, ela está voltada para essa parte estrutural do texto, onde eu utilizo palavras, podendo ser palavras simples, mas que transmitam aquilo que de fato eu quero dizer para o meu leitor. Porque se eu utilizar uma palavra tida como difícil, rebuscada, muitas vezes eu posso estar aplicando ela na oração de maneira errada. Não estou dizendo que vocês não devem usar, tá? Pelo contrário, se você sabe o significado, está aplicando uma palavra rebuscada dentro do texto de maneira correta, beleza, ótimo. Mas o que eu quero dizer é que não necessariamente você precisa utilizar palavras difíceis para construir um texto coeso. Entenderam? Então, quando eu utilizo essas palavras, que palavras são essas? Principalmente, gente, os conectivos, que são aquelas palavras que ligam uma oração a outra. Essas palavras, elas precisam ser construídas de maneira coesa. Como pronomes, conjunções, preposições, advérbios. Nem sempre vocês utilizam corretamente. Nós não utilizamos nem sempre corretamente. Porque, por exemplo, quando eu utilizo um pronome, eu tenho que utilizar um pronome adequado para a retomada de algo que eu disse anteriormente. Então, se eu utilizar um pronome inadequado para aquela situação, eu posso estar expressando uma ideia totalmente diferente da que eu gostaria de transmitir. Então, essa parte da coesão está ligada a isso, a utilização de palavras certas na construção do texto correto, adequado. Sim, professor, e a coerência não é isso? Não, a coerência está ligada à construção das ideias, ou seja, está no mundo das nossas ideias. Que ideia que eu quero transmitir? E ela deve ser organizada de maneira lógica, onde eu tenha um início, meio e fim. É isso que é o pulo do gato, digamos assim, dentro da área de produção textual. Porque o que acontece é que muitas pessoas iniciam sua introdução com coisas que têm a ver mais com a conclusão, ou que já é praticamente o desenvolvimento. Então é importante que você tenha essa ideia de que
Na introdução, eu tenho que apresentar os fatos de maneira ampla, para que eu possa desenvolver esses argumentos no meu texto. E a conclusão é responsável por retomada de ideias e a exposição de uma proposta de intervenção. Isso se aplica a qualquer texto. Como assim, professor? Então você quer dizer que isso se aplica a uma entrevista? Óbvio, gente. A entrevista ela tem que ter uma construção lógica, onde no início eu vou apresentar o meu entrevistado e em seguida vou construir as perguntas. Eu vou construir as perguntas. É isso, gente. Fazer aula remota é isso, é ter, entendeu? Cachorro latindo na hora da aula. Em seguida, eu vou fazer as perguntas e a pessoa vai me respondendo. Ah, professora, e num texto, numa carta de leitor, que a gente já abordou aqui no nosso canal também, nas nossas aulas. Numa carta de leitor, utiliza esse mesmo princípio? Óbvio! Porque você vai primeiro apresentar o que motivou você a construir aquele texto. Logo em seguida, você vai trazer os argumentos que você defende sobre a sua ideia. E por fim, vai concluir retomando o que você disse na introdução. Então, isso pode ser aplicado na nossa vida, gente, diária, entendeu? Eu estou aqui fazendo uma aula para vocês e essa aula precisa ser apresentada de maneira coerente, onde eu tenho um início, um meio e um fim, para que vocês compreendam o que eu estou querendo transmitir. Isso é coerência. Ah, professora, e você usa da coesão? Óbvio, eu tenho que utilizar conectivo. Então as palavras precisam desse esse engajamento, essa coesão e coerência. Por isso que a coesão e a coerência andam juntas. Elas devem ser abordadas juntas para que os leitores do seu texto, ou a pessoa com quem você fala, possa compreender aquela ideia que você está trazendo. E é isso, pessoal. Se eu te ajudei a compreender esse conteúdo, curte, compartilha com seus colegas, se inscreve no canal. Beijão! Tchau, tchau!